Lux é um príncipe apelão que destrói o próprio país por vingança. Banido e escondido, sua vida muda ao entrar numa academia só de garotas, onde ele cria a princesa do novo império com sua grande espada preta. Tudo começa quando Lux finge ser um ninja da folha escondida correndo pelos telhados, mas ele perde o equilíbrio e cai num banho feminino, bem em cima de uma garota chamada Lisha. Enfurecida, ela manda ele fazer as últimas orações, mas Lux tenta acalmá-la elogiando as turbinas dela. Que mancada, essa atitude o leva pra cadeia, onde uma garota o visita e pergunta sobre sua misteriosa espada preta e grande. Antes que ele possa responder, outra garota chega pra levá-lo ao escritório da diretora Riley. Lá, Riley o chama de príncipe do antigo império e o perdoa pelo incidente anterior. Ela também explica que o novo império construiu essa academia para treinar garotas fortes o suficiente para empunhar armas futuristas chamadas Drag Knights. Apesar de ser uma escola só de garotas, ela quer que Lux trabalhe aqui como faz tudo, porque cavaleiros homens como ele são um trunfo valioso. Nisso, Lisha invade com um monte de outras garotas, desaprovando a decisão da Riley de empregar um tarado na academia delas. Com outras apoiando o protesto da Lisha, Riley permite que elas punam Lux como bem entenderem. Imediatamente ela o desafia para um duelo, para ele provar que é digno de ser um Drag Knight, e as garotas torcem pela Lisha porque ela é uma das mais fortes da academia. No entanto, Riley diz para elas não subestimarem o Lux, porque ele é um boss de raid com plot armor que nunca perdeu um duelo. Ouvindo isso, Lisha diz que o aceitará na academia se ele a vencer. Mas se ele perder, ela vai castrá-lo e estourar os cocos dele. Ah, nem a pau. Mais tarde, Lux leva uma bronca da irmã, a Yuri, que diz a ele que a garota com quem ele se meteu é a princesa do novo império. Ela acrescenta que o novo império odeia a família deles por causa de política e os está fazendo pagar uma dívida enorme em troca de um perdão real. Então ele deve derrotar Lisha ou os dois vão parar na cadeia. Depois disso, Lux vai para a arena de batalha, onde é recebido com vaias altas. Ele saca sua espada branca que permite invocar seu fraco Drag Knight chamado Wyvern. Em resposta, Lisha invoca seu Drag Knight divino chamado Tiamat, que é melhor que o Wyvern dele em todos os sentidos. Com isso, a batalha começa e Lisha imediatamente começa a atirar no Lux. Ele desvia dos ataques dela e tenta diminuir a distância, mas Lisha o atinge com um ataque forte que causa dano massivo ao seu Wyvern. Enquanto ela o zomba por ser fraco, Lux pergunta o que eles farão se a partida terminar empatada, admitindo que sente muito pelo que aconteceu no banho. No entanto, Lisha fica irritada porque acha que ele está zombando dela, então ela decide usar a habilidade especial de seu cavaleiro para mandar Lux de volta para Deus. Ela então o ataca novamente com um laser tão forte que quebra as barreiras. Lisha fica frustrada porque ele só está desviando e não a atacando de volta. Na raiva, Lisha vira toda americana e joga uma bomba nuclear no Lux, mas isso a deixa exausta e ela lentamente perde o controle de Tiamat. Nisso, a barreira ao redor da arena desaparece e um monstro do abismo aparece dentro da academia, fazendo todos entrarem em pânico. Antes que Lisha possa processar o que está acontecendo, o monstro a ataca. Mas Lux pula para protegê-la. Ele então pede para Lisha carregar o ataque dela e esperar o sinal dele para atirar, e ela concorda como uma dona de casa submissa. Enquanto Lux começa a lutar contra o monstro com seu fraco Wyvern, os outros pensam que ele é um idiota que vai deitar, mas a Yuri diz para eles se acalmarem e assistirem Lux farmar aura. Apesar de estar em desvantagem, Lux continuará a enfrentar o monstro e eventualmente dá o sinal para Lisha, fazendo-a disparar um laser forte que oblitera o monstro do abismo. Enquanto ela recupera o fôlego, ela vê o Wyvern cair na arena e corre para ver como Lux está. Naquela noite, Lisha está gunando no banho, pensando em como Lux o salvou sozinho. Por outro lado, Lux está no quarto do dormitório, com febre, e ela o visita para cuidar dele até ele melhorar. Ela também o perdoa pelo incidente do banho porque ele salvou a vida dela, e eles concordam em se tornar amigos. Ela então explica que não queria que ele trabalhasse porque ele viu tudo. Mas enquanto Lux pensa nas tramas dela, ela está falando sobre o brasão do antigo império no corpo dela. Lux pergunta como ela conseguiu, mas ela diz que não vai contar ainda. Ela também pede para ele guardar segredo, e depois que ele promete que não vai contar a ninguém, ela sai do quarto dele com um sorriso. No dia seguinte, Lux é apresentado à sua nova turma, e todos começam a fofocar sobre ele. Enquanto procura um lugar, ele passa por uma garota turbinada chamada Filthy, e a reconhece instantaneamente como sua amiga de infância. Vendo isso, a professora sugere que ele se sente ao lado da Filthy, mas isso deixa a Lisha com ciúmes. Lux então pede para Filthy compartilhar o livro dela, mas ela se recusa a falar com ele até que ele a chame pelo apelido Faishan, o que alimenta ainda mais o ciúme da Lisha. Depois da aula, várias garotas cercam Lux para perguntar se ele é grower ou shower, mas uma garota chamada Tilfer aparece com formulários de inscrição para quem quer usar os serviços de faz-tudo do Lux. Em meio ao caos, Lisha se aproxima de Lux e pede os serviços de quarto dele. Como é que é? Fazendo todo mundo na sala surtar. No entanto, quando Lisha astutamente diz a todos que Lux já viu o biscoito dela, Filthy a enfrenta por difamar a amiga dela.
Em resposta, Lisha a suborna com um donut e Filthy concorda em recuar. Nisso, outra garota chamada Crolifer interrompe e diz a Lisha que a diretora convocou Lux. Depois que ela o leva pra fora, Lux a agradece, sabendo que ela mentiu pra tirá-lo de lá. Ela admite isso e pergunta se ele sabe algo sobre o Herói Negro, o único Drag Knight que destruiu sozinho o Antigo Império. Quando Lux permanece em silêncio, ela pede pra ele ajudá-la a procurar o Herói Negro, e os olhos de Lux mostram preocupação. No dia seguinte, ele sonha com seu irmão Fudil, contando sobre um plano para salvar o Império, e isso envolve muitas mortes, incluindo a da Filthy. Lux argumenta que quer salvar o máximo de vidas que puder, mas ele acorda desse sonho e encontra a mão dele agarrando algo macio. Ele surta quando vê que Filthy está dormindo ao lado dele com os peitos de fora, e ela acorda para explicar que aquele é o quarto dela. Lux freneticamente diz para ela cobrir os melões dela, mas Tilfer entra no quarto e diz a todos que ele é um tarado. Mais tarde, ele encontra a Yuri e sua colega de quarto no culto, explicando a elas que Filthy é a irmã da diretora. E ela os colocou no mesmo quarto na esperança de que ela logo se torne tia. Ouvindo isso, a Yuri decide ir embora. Mas quando ele sugere que tomem café da manhã juntos, ela diz que não quer se acostumar a tê-lo por perto. Depois ele vai para uma garagem a pedido e encontra Lisha dormindo no chão. Ela acorda e explica que foi ela quem o solicitou porque queria mostrar a ele que consertou o Wyvern dele. Ela acrescenta que ele fará parte do esquadrão noturno composto pelos melhores cadetes e ela quer a ajuda dele para proteger o Império. Ela então o leva para a cidade para que eles possam se conhecer melhor, só para levá-lo ao restaurante mais chique da cidade. No entanto, ela esquece a carteira em casa. Não, e eles são forçados a comprar lanches numa loja local. Lisha de repente começa a corar e admite que o peito dela está quente. Então Lux a leva para a Torre do Sino para ela ter uma boa vista da cidade. Ele explica que uma vez veio aqui a trabalho e ela sente pena dele porque ele é o príncipe do Antigo Império. Lux a elogia por não ser apenas uma excelente mecânica, mas também uma poderosa Drag Knight, o que mostra que ela será uma rainha digna. Ouvindo isso, ela de repente fica séria e pergunta a ele como alguém se torna uma rainha digna. Ela então revela que foi capturada pelo Antigo Império 5 anos atrás, porque o pai dela participou da rebelião e a negligenciou. Ela recebeu o brasão do Antigo Império para deixar evidente que era prisioneira, e embora ela quisesse que o pai viesse salvá-la, o cara nunca veio. No final, ela decidiu se tornar membro do novo Império para salvar a própria pele, fazendo-a pensar que não é digna de ser uma rainha. Como ela não tinha outros irmãos, ela se tornou princesa por padrão depois que o pai dela morreu, enquanto também escondia o brasão do Antigo Império. Naquela noite, Lux está refletindo sobre as palavras da Lisha, lembrando como o irmão dele saiu do roteiro e fez um itarte na família deles durante a rebelião. Lux perguntou por que ele fez isso, mas o irmão disse que ele era muito estúpido para entender a realidade deste mundo. No dia seguinte, Lux acorda com o som de sinos e corre para a garagem, onde os cadetes estão sendo informados sobre o aparecimento de um grande monstro do abismo. Antes que os cadetes saiam, Lux pede para Lisha ter cuidado, e ela diz para ele não se preocupar porque ela tem plot armor. Depois que ela sai voando com seu esquadrão, Lux menciona a Yuri que o número de monstros aparecendo aumentou, o que é bem suspeito. Logo depois, o esquadrão da Lisha enfrenta um monstro, mas eles ouvem uma flauta que o faz kabum, e Filthy ouve a flauta à distância. Dos restos do monstro surgem dezenas de monstros gárgulas liderados por um cavaleiro chamado Barth, que costumava ser um comandante do Antigo Império. Ele envia os monstros para atacar Lisha, e enquanto ela fica sobrecarregada, Nokuto retorna à garagem e os informa da urgência. Ouvindo isso, Lux decide ajudar Lisha. Mas a Yuri se preocupa que ele vá deitar, porque tudo o que ele tem é um Wyvern fraco e ele não pode usar sua outra espada preta. Apesar disso, Lux a assegura que ficará bem e ela desiste porque sabe que ele não vai ouvir. De volta ao campo de batalha, Lisha mal está aguentando, mas Cheris e Tilfer estão exaustas demais para continuar lutando e escolhem recuar. Barth envia outro lote de gárgulas em direção a ela, e assim que ela é derrubada, ela vê que o exército rebelde do Antigo Império também se juntou ao ataque. Nisso, Lux pede para ela aguentar firme, pois ele está a caminho, mas ela diz para ele deixá-la ir, porque ela não é uma rainha digna. Em meio a isso, Barth se aproxima dela e rasga o uniforme dela, revelando o brasão do Antigo Império na barriga dela. Enquanto ri como um maníaco, ele revela que foi ele quem colocou aquele brasão nela, fazendo-a jogar a espada no rosto dele. A espada deixa uma pequena cicatriz na bochecha dele, mas quando ele tenta acabar com ela, Lux chega a tempo de bloquear. Ele diz a Lisha que também é um príncipe fracassado que não conseguiu salvar seu povo, mas ele vai garantir que a salve para que ela possa se tornar uma rainha. Enquanto Barth recua, Lux finalmente saca sua espada preta e invoca seu outro Drag Knight, Bahamut. O céu fica vermelho e chove nas calças do Barth, enquanto Crolifer vê isso da garagem e percebe que o herói negro retornou. Lux então começa a ora farmar o exército rebelde inteiro, lembrando a todos que ele foi o cavaleiro que destruiu sozinho o Antigo Império 5 anos atrás. Barth finalmente o reconhece como o antigo príncipe e pergunta por que ele está lutando contra seu próprio povo. Mas Lux o manda de volta para Deus sem hesitar. Alguns dias depois, Lux é alistado no esquadrão noturno, e todos os alunos da academia fazem uma festa surpresa para ele.
Até Charisse e Tilfer, que antes pensavam que ele era um tarado esquisito, aceitam a presença dele na academia, e Lisha o elogia em seu típico estilo tsundere. Em meio a isso, Charisse se aproxima de Lux com um sanduíche para parabenizá-lo, o que deixa Lisha chateada. Riley então começa a celebração e todos se divertem, exceto algumas garotas, incluindo Sanya, que ainda não aceitou Lux. Mais tarde, Riley diz a Lux que eles farão uma competição, com a vencedora ganhando um formulário especial, que permite às garotas dar um dibs na salsicha do Lux por uma semana inteira. Ela então entrega o formulário a Lux e diz para ele protegê-lo por 1 hora se quiser salvar a dignidade dele. Antes que ele possa processar qualquer coisa, as garotas correm atrás dele. Então ele sai correndo de lá e se esconde na garagem da Lisha. Lisha diz que não está interessada na competição, mas em vez disso pergunta a ele sobre o herói negro, o que imediatamente deixa Lux ansioso. Ela diz para ele não se preocupar, pois todos do esquadrão dela manterão a boca fechada. Mas ela quer saber mais sobre a habilidade especial Behemoth dele. Nisso, Lux baixa a guarda e começa a explicar, só pra Lisha o conter usando o Tiamat dela e zombá-lo por ser um idiota. Lux aceita a derrota e pede para ela soltá-lo para ele poder dar o formulário a ela. Mas assim que ela o faz, ele a chama de psicopata e sai correndo. Enquanto se esconde nos arbustos, ele é encontrado pela Senhorita Melões Gigantes, a quem Riley ofereceu o bolo em troca do formulário. Ela imediatamente imobiliza Lux, o que faz o formulário cair. Mas quando ela tenta pegá-lo, Lux o pega primeiro e sai correndo. Ele vai para a arena de batalha, onde se esconde dentro de um quarto escuro para esperar o tempo passar. É quando ele ouve Charis e as outras entrando no quarto. E quando Sanya começa a se despir, ele finalmente percebe que está no vestiário. Enquanto as outras garotas vestem seus trajes de treino, Crowliffer avista Lux escondido atrás de uma caixa, e ele percebe que está frito. No entanto, ela diz para as outras irem sem ela, e então diz a Lux que ele pode relaxar porque 1 hora já se passou. Ela também deseja ver o formulário, então Lux finalmente baixa a guarda e o entrega a ela. Nisso, ele ouve o relógio tocar e Crowliffer revela que adulterou o relógio para enganá-lo, o que significa que ela é a vencedora. Ela então se inclina e diz a ele que ele será o namorado dela por 1 semana, fazendo Lux corar. Naquela noite, Lux e a Yuri são convocados ao escritório da Riley, onde ela lhes mostra uma flauta que encontraram em Barth depois que Lux o derrotou. Ela diz que em breve a entregará ao Esquadrão Noturno, mas antes disso, ela quer que Lux investigue seu propósito. Depois que eles saem do escritório dela, a Yuri diz a Lux que ele deve ter cuidado com Crowliffer porque ela definitivamente está escondendo algo. No dia seguinte, durante o almoço, Crowliffer consegue uma mesa separada com Lux, o que os torna o centro das atenções. Ela então revela que é uma nobre de um país diferente, e ela foi enviada aqui para encontrar um homem com uma grande espada preta, com quem ela se casará por razões políticas. No entanto, ela quer manter a virgindade dela até atingir um objetivo pessoal, então ela quer que Lux finja ser o namorado dela quando o mordomo da família a visitar. Lux diz que nunca teve uma garota, então ela deveria escolher outra pessoa para o trabalho, mas ela lembra que na Academia das Gatinhas, só ele carrega o Matador de Gatinhas 69. Naquela noite, enquanto ela o ajuda com um problema de matemática, Lisha invade com as garotas para perguntar por que eles estão acordados tão tarde. Crowliffer diz a ela que eles estavam apenas fazendo a lição de casa. Mas para deixá-la com ciúmes, Lisha diz que já deu as mãos ao Lux. Crowliffer fica confusa porque dar as mãos não é grande coisa, fazendo todos perceberem que Lisha perdeu uma aula de biologia na série anterior. No dia seguinte, Lux encontra Crowliffer nos terrenos da escola e entrelaça os braços com ele para o encontro de mentira deles. Sem que eles saibam, Lisha e Shiras os estão seguindo disfarçadas. Uma vez na cidade, Crowliffer leva Lux a uma loja de roupas de luxo, onde ela consegue um terno feito sob medida para ele para o grande dia. Depois disso, ela sugere que eles peguem algo para comer. Mas eles acabam entrando numa área isolada, onde são subitamente emboscados por alguns rebeldes do Antigo Império. Depois que Lux desvia do ataque deles, ele olha para cima e vê que estão cercados. E Crowliffer imediatamente pede para ele derrubar os dois da frente para que ela possa invocar seu Drag Knight. Nisso, Lux enfrenta os rebeldes e atrai o fogo, dando a Crowliffer tempo suficiente para invocar seu Ride, Fafnir. Usando sua habilidade chamada Sangue Sábio, ela consegue prever os movimentos inimigos e derrotá-los com facilidade. Nisso, Lisha e Filthy se revelam, mas enquanto Lux pergunta por que elas estão ali, ele é distraído por um rebelde fugitivo. Perseguindo-o, ele vê uma mulher conter e nocautear o rebelde, e ela se revela ser Balte Alte Eyes, da Crowliffer. Depois disso, todo o esquadrão se junta ao jantar de Crowliffer e Lux, onde ela revela a Alte Eyes que Lux é o namorado dela. Nisso, Lord Balsaraid aparece de repente e choca Alte Eyes, que o lembra que o jantar deles estava marcado para amanhã. Mas Balsaraid diz que veio cedo para ver sua futura esposa. Depois que ele se apresenta a Crowliffer, ela diz para ele esquecer de quebrá-la, porque ela está namorando Lux. Balsaraid imediatamente o reconhece como o príncipe do Antigo Império e o desafia para um duelo para ver quem é digno de Crowliffer.
Crowleyfer aumenta as apostas propondo um duelo de 2 contra 2 e Balzarid aceita dizendo a eles para estarem preparados em 3 dias. No dia seguinte, Crowleyfer agradece a Lux por concordar com o duelo, mas quando Lux se preocupa que eles não têm tempo suficiente para se preparar, Crowleyfer diz que ele pode farmar aura se usar Bahamut. Ela também percebe que ele é o pior pesadelo de um Rage Bait, porque ele nunca fica bravo, e ele está fazendo tanto por ela, mesmo que estejam fingindo um relacionamento. Nisso, Lisha aparece e imediatamente liga os pontos, deixando-a feliz por ainda ter uma chance com Lux. Animada, ela decide fortalecer o Drag Ride do Lux, adicionando uma broca a ele, mas Lux diz a ela que está tudo bem. Crowleyfer então diz que tem algo para fazer e sai, levando Lisha a perguntar a Lux se ele está bem, e ele diz a ela que não dormiu nada na noite passada porque estava trabalhando. Mais tarde, Lux sai para uma caminhada bocejando até que Tilfer percebe que ele não está com a nova namorada. Imediatamente, ela pega a mão dele e o arrasta para um quarto onde Lisha e Filthy estão vestidas com fantasias de empregada, para sua grande confusão. Acontece que Lisha planejou fazê-lo se sentir melhor porque ele estava cansado, e Tilfer sugeriu que se vestissem de empregadas para refrescar a memória dele da época em que ele era um príncipe. Percebendo que ele está desconfortável, Lisha fica toda tímida e pergunta se ele quer que elas parem. Mas Lux é um Gunner, que pira em garotas com fantasias de empregada. Lisha timidamente diz a ele que está disposta a brincar com as espadas dele se ele quiser. Mas quando ele diz não, ela revela que Tilfer havia dito a ele que serviços de boca faziam parte do trabalho de uma empregada. Eita! Enquanto isso, no salão de conferências real, os 4 grandes nobres realizam uma reunião para discutir uma entidade poderosa chamada Ragnarok, que em breve tentará despertar os chefes finais de todas as ruínas e destruir o mundo. Como o Sovo Império não é forte o suficiente para lidar com isso, o pai de Balzarid, Ward, sugere que eles explorem as partes mais profundas das ruínas para localizar uma arma poderosa, e atribui a tarefa a Balzarid. Naquela noite, Riley reúne os cadetes para informá-los de que eles investigarão as ruínas amanhã. Ela também lhes mostra a flauta, que pode ser a chave usada para entrar na parte mais profunda das ruínas, e ela a deixa sob os cuidados de Lux. Lisha então anuncia que adicionará uma broca ao ride do Lux amanhã, mas ele diz para ela vazar mais uma vez. Ele então percebe Crowleyfer parada lá atrás. Então, depois que a reunião termina, ele pergunta por que ela estava lá, e ela diz que faz parte da investigação. Lux acha estranho que uma estudante transferida como ela seja permitida em reuniões importantes, mas ela revela que pediu pessoalmente para investigar as ruínas, pois isso pode aproximá-la de seu objetivo. Mais tarde, enquanto Lux relaxa no banho, imaginando o que Crowleyfer está procurando, ele vê Filthy sentada ao lado dele com as curvas expostas. Em pânico, ele imediatamente desvia o olhar e pergunta por que ela está ali, e ela revela que Riley disse a ela que o banho estava livre, fazendo Lux perceber que Riley fez isso de propósito. Lux decide ir embora, pensando que está deixando Filthy desconfortável, mas ela diz que não faria isso com ninguém de quem não gostasse. Ela também menciona como eles não faziam isso há um tempo, e Lux começa a ter ideias engraçadas, o que deixa o João dele animado. Nesse exato momento, ele percebe que a Filthy pegou no sono, então tenta acordá-la rapidinho antes que ela se afogue. Enquanto a segura, ele se lembra que ela tinha uma cicatriz nas costas, mas agora não está mais lá, o que ele acha bem esquisito, para não dizer outra coisa. Ela então pede para Lux tomar cuidado nas ruínas, pois não poderá acompanhá-la amanhã, e Lux promete que vai se cuidar. No dia seguinte, os cadetes se alinham para a missão, mas o instrutor Haygri os informa que o Lord Balzarid também vai se juntar a eles. Claramente ninguém fica feliz em ver a cara de tacho dele, mas todos são obrigados a aceitá-lo, afinal ele é da realeza, né? Mais tarde, o esquadrão localiza as ruínas, mas um monstro diabos bloqueia o caminho e ataca um dos cadetes na hora. Lux rapidamente intervém para protegê-la, mas seu Drag Ride é fraco demais para aguentar sozinho. Enquanto outros tentam atacá-lo, Diablos desvia facilmente, mas Crowleyfer usa seu poder de sangue sábio para acertar um golpe. Logo em seguida, Balzarid também ataca Diablos e desafia Lux para ver quem derrota o monstro primeiro. Lisha e Crowleyfer mandam Balzarid vazar, mas ele começa a dar em cima da Crowleyfer no meio da batalha, só para ela ignorar completamente as investidas dele. Ela então usa o sangue sábio novamente para prever os movimentos de Diablos, mas seu ataque falha por algum motivo. Enquanto a batalha continua, Balzarid arremessa um machado enorme no monstro e o derruba, deixando Crowleyfer se perguntando por que sua habilidade não funciona. Nesse instante, o monstro explode e todos rapidamente erguem um escudo para se proteger, exceto Crowleyfer, que está perdendo o controle de seu Drag Ride, Fafnir. Enquanto Lux tenta protegê-la, ele é pego pela explosão e cai nas ruínas junto com Crowleyfer. Ela o agradece por salvá-la e sugere que sigam para o altar central para se reunir com os outros, e Lux concorda. No caminho, ela mal consegue andar, ainda exausta da batalha, e Lux pede para ela descansar um pouco. No entanto, ela diz que não terá outra chance como essa e começa a andar, apenas para desabar uma segunda vez. Lux então se oferece para carregá-la até o altar e ela aceita a ajuda. Ao chegarem na sala, ele pergunta por que ela procura o herói negro, e ela diz que quer saber como ele é tão forte. Ela então caminha até o altar, e enquanto Lux se pergunta se o chifre é a chave, o altar reage a Crowleyfer, fazendo-o perceber que ela é a chave.
Ela então revela que não é uma humana deste mundo, mas sim uma sobrevivente das ruínas, bem antes da porta se abrir, para o choque total de Lux. Segundos depois, o altar começa a desabar, então Lux pega a mão dela e corre para a próxima sala. Depois de ver que a saída está bloqueada, ele olha em volta e vê centenas de cápsulas em um túnel longo e escuro. Crowleyfer revela que foi encontrada em uma dessas cápsulas há muito tempo, e a família Enfolk a usou como pista para o passado perdido. Ela também admite que não tinha memória de sua vida antes de conhecer sua nova família, mas todos a tratavam como um risco biológico, então ela logo percebeu que era adotada. Ela trabalhou duro para aprender sua etiqueta nobre, e até se tornou uma poderosa Drag Knight para conquistar o amor de sua família. Mas nada do que ela fazia era suficiente para eles. Até agora, ela queria acreditar que toda a sua origem alienígena era uma mentira e que ela realmente fazia parte da família Enfolk. Mas este incidente confirma que ela foi de fato encontrada dentro das ruínas. Ela ainda não se lembra de nada do passado, mas quando Lux sugere que eles se aprofundem para descobrir a verdade, ela recusa, preocupada em não encontrar ninguém que se lembre dela. Ela então agradece a Lux por tudo que ele fez, mas Lux pega a mão dela e diz que não terminou, porque ele ainda é o namorado dela, mesmo que de mentirinha. Isso anima Crowleyfer, e ela diz para ele não acreditar tão fácil em uma mulher, alegando que tudo o que ela disse foi uma mentira para ver a reação dele. Ela então pergunta por que ele é tão mole, e Lux de repente fica triste. Ele se lembra de como foi expulso com sua mãe e a Yuri porque seu avô não conseguiu ficar calado sobre a corrupção do antigo império. Então, um dia, sua mãe foi gravemente ferida e ninguém veio ajudá-la enquanto ele a via definhar em seus braços. Por causa disso, Lux ficou ressentido com todos, mas Filthy foi quem o salvou. Lux então percebeu que não queria odiar ninguém, mas sim construir um país onde seus entes queridos pudessem viver sem serem odiados. Ouvindo isso, Crowleyfer pergunta se ele a teria salvado se tivesse se tornado rei, mas eles são interrompidos quando Lisha usa uma broca para liberar a saída. Ao retornar aos dormitórios, Airi o repreende por não completar a missão e por danificar seu Wyvern. Ele se desculpa por ser descuidado e também diz a ela que a flauta não é a chave para as ruínas, escondendo de propósito toda a história da Crowleyfer. Ela então lhe dá um chá que conseguiu, dizendo que o ajudaria a relaxar antes que o duelo chegasse. Lux aceita feliz e cai no sono, sem perceber que Airi o drogou porque não queria que ele se machucasse. Mais tarde, enquanto Airi lê o formulário de solicitação, ela suspira porque sabe que Lux não vai levar isso na brincadeira. Enquanto isso, Crowleyfer chega sozinha à arena, e Balzarid se prepara para lutar sem hesitação alguma. Enquanto Alterize também invoca seu Drag Knight, Balzarid usa alguma habilidade para nocauteá-la e transformar isso num 1 contra 1. Assim que a batalha começa, Crowleyfer tenta usar o Sangue Sábio para prever os movimentos de Balzarid, mas sua habilidade falha misteriosamente, permitindo que Balzarid a domine. Ele então a insulta por ser uma decepção, mas Crowleyfer sabe que tudo está indo de acordo com o plano dele, já que ele participou da investigação e até enviou rebeldes atrás dela só para ver os poderes de Fafnir. Balzarid admite isso com orgulho, revelando que fez tudo para obtê-la, já que ela é a chave para as ruínas. Apesar disso, ele zomba dela, dizendo que ela não pode fazer nada contra alguém tão poderoso quanto ele, e que ela é apenas uma ferramenta para o seu sucesso. Nesse instante, Balzarid sente um ataque vindo e sai do caminho, e Crowleyfer olha para cima e vê Lux empunhando o Bahamut. Entrando oficialmente no duelo, Lux anuncia que não deixará Balzarid levar Crowleyfer antes de carregar seu ataque chamado Recarga em Chamas. Crowleyfer implora para ele se afastar porque não quer que ele se machuque, mas Lux recusa e ataca Balzarid de frente. Depois que Balzarid bloqueia o ataque, Lux percebe que o Drag Knight de Balzarid tem o poder de roubar habilidades de outros Drag Knights, e Balzarid está usando o Sangue Sábio de Fafnir para prever os movimentos de Bahamut. Usar uma habilidade roubada drena da energia do dono original, por isso Crowleyfer estava cansada o dia todo. Agora exposto, Balzarid tenta atacar Crowleyfer de frente, mas Lux rapidamente bloqueia, apenas para Balzarid agarrar seu braço. Ele então rouba da habilidade Recarga em Chamas de Lux e começa a dominar o herói negro, mas Crowleyfer não consegue entender por que ele está lutando por ela. É quando a Yuri lhe diz que Lux sempre foi assim e que ela deve ficar de olho nele antes que ele se machuque. Enquanto isso, enquanto as coisas esquentam entre Lux e Balzarid, ele diz a Lux que está apenas usando Crowleyfer para salvar seu país de Ragnarok, apenas para notar que o Bahamut está perdendo poder. Crowleyfer vê isso também e pede para Lux parar de lutar por ele, porque ela só o estava usando para conseguir o que queria. Vendo as lágrimas nos olhos dela, Lux se recusa a recuar, declarando que ela é sua amada e ataca novamente. Mas Balzarid pensa que será moleza, porque Bahamut já perdeu a maior parte de seu poder. No entanto, Lux de alguma forma rompe seu escudo e destrói seu Dragonite com uma explosão tão grande que pode ser vista da academia.
Lá, Ayuri explica que Lux propositalmente permitiu que Behemoth ficasse em fúria por um momento para ignorar seus limites, e foi assim que ele conseguiu superar os outros. Com o duelo terminado, Lux leva Crowlither pela mão e a leva de volta para a academia. No dia seguinte, Lisha e Tilfer esperam do lado de fora do restaurante enquanto Lux se encontra com Alterize, que explica a Lux que ele agora é o noivo de Crowlither. Lux é pego de surpresa e tenta resistir, mas Alterize se despede, deixando-o confuso. Crowlither então pede para ele sentar ao lado dela, e enquanto ele o faz, ele reclama que o relacionamento deles era apenas um show. Crowlither o lembra que ele a chamou de sua amada na noite passada durante o duelo, mas ele diz que foi no calor do momento. Ouvindo isso, ela brinca que não gosta de homens indecisos, mas ele tem uma natureza agressiva que a deixa toda derretida. Então, de repente, ela o beija com tudo, o que faz Lisha perder a cabeça. Crowlither pergunta a Lux se aquilo foi o suficiente, mas quando ele diz que não, ela suga todos os sucos da boca dele e diz que vai dar uns beijos bem molhados todos os dias se ele se casar com ela. Enquanto Lux congela em choque, Lisha invade a sala e grita com eles por serem tão esquisitos. Alguns dias depois, uma nova aluna caminha timidamente pelos terrenos da escola, mas Higori a manda estritamente voltar para o dormitório, lembrando-a que há um tarado à espreita. Assumindo que ela é a nova aluna transferida, Higuri passa por ela e diz para ter cuidado. Depois que ela se afasta, a suposta nova aluna se revela ser Lux, lamentando porque ninguém consegue reconhecê-lo. Mais cedo naquele dia, Shiraz visitou seu quarto e o informou que a academia havia mudado sua gestão de segurança devido ao perigo de um Stalker e Ragnarok. Lux percebeu que havia derrotado o único homem forte o suficiente para vencer Ragnarok. Mas Shiraz disse para ele não se preocupar, pois eles ainda tinham Celes, que era a mais forte da academia, e logo voltaria de sua missão. Ela também o informou que Celes detestava homens, e Lux percebeu que teria que enfrentar a situação mulheres que odeiam homens, tudo de novo. Chariz então perguntou se ele ajudaria a patrulhar os terrenos da escola, e assim que ele concordou, Tilfrin e Nokudo o seguraram, o que permitiu que Chariz lhe desse uma transformação completa. Atualmente, Lux está sentado em um banco esperando o Stalker aparecer. Quando ele ouve uma garota conversando na floresta, decide investigar apenas para ver uma loira falando com um gato sobre as altas expectativas que todos tinham dela. Até o gato se cansa da tagarelice dela, e Lux baixa a guarda por um segundo, só para o Stalker aparecer atrás dele. Quando ele tenta atacar Lux, a loira rapidamente intervém e manda o homem se render. Mas ele usa uma bomba de fumaça para escapar. Ele então joga uma faca na direção da garota, mas Lux a salva heroicamente enquanto a faca raspa seu braço. Vendo que ele está ferido, a loira o leva para a enfermaria, onde ela pede para Lux tirar a jaqueta, o que é um problema para ele porque está disfarçado. Ele vira as costas e abaixa a jaqueta, permitindo que a loira o enfaixe sem perceber que ele é um garoto. Lux então pergunta por que ela estava conversando com um gato antes, e ela acidentalmente solta que não tem amigos para conversar. Lux então a agradece pela ajuda, e ela diz que é seu trabalho proteger seus calouros. Enquanto Lux sai da sala, ela nota que nunca viu o rosto dele antes, e Lux se apresenta como Luna, apenas para a loira revelar que ela é Celis. No dia seguinte, Lux reflete sobre toda essa interação. Mas Lisha fica irritada porque ele não está prestando atenção nela. Quando Lux diz que está cansado, Crowlither se junta a eles e sugere que façam alguns exercícios de quarto para manter o sangue dele fluindo. Lisha fica irritada com isso e começa a discutir com ela. Enquanto elas brigam por ele, elas chamam a atenção de todos ao redor. Naquela noite, um homem encapuzado visita o Lord Balzaride na prisão e Balzaride fica animado pensando que ele veio para salvá-lo. No entanto, o homem coloca um dedo em seu peito e o manda para o andar de cima antes de usar uma flauta para invocar uma horda de gárgulas. No dia seguinte, Lux decide conversar com Celes diretamente sobre o perigo de Ragnarok, mas Tilfer bate na porta dele e o arrasta para o escritório de Riley. Lá, ele vê uma multidão de garotas assistindo Celes desaprovar a entrada de Lux na academia, enquanto Lisha argumenta a favor de Lux. Vendo isso, Lux se apresenta a Celes, que o agradece por salvar a academia em sua ausência, mas diz para ele cair fora porque não é mais necessário. Lux argumenta que precisa da ajuda dela para conter Ragnarok, mas Celes diz para ele não interferir nos assuntos do novo império, declarando que ela lutará contra Ragnarok sozinha. Apesar disso, Lux se recusa a deixar na academia, porque tem certeza de que Celes não conseguirá lidar com isso sozinha. Enquanto as coisas esquentam, Riley interrompe e observa que Lux deveria ter uma chance de provar seu valor. Então ela sugere um duelo para resolver a questão. Riley quer que Celes veja a grande espada negra de Lux por si mesma, porque ela tem certeza de que Celes mudará de ideia assim que vir a verdadeira força de Lux. Celes aceita as condições, afirmando que o encontrará na Ilha Rhys em 3 dias antes de sair da sala. Mais tarde, Sanya bate na porta de Celes e compartilha sua preocupação em ter um homem na academia. Então Celes promete se livrar de Lux após o duelo. Depois que Sanya sai, Celes diz a si mesma que deve derrotar Lux para protegê-lo e a escola. 3 dias depois, o esquadrão chega à Ilha Rhys, e Celes imediatamente diz às garotas para se aquecerem para o treinamento.
Enquanto isso, Lux avista uma igreja no topo da colina, e isso lembra de algo do passado. Naquela noite ele encontra as garotas, que estão exaustas de um treinamento intenso, mas apesar disso, elas têm Celes em alta estima porque ela é muito trabalhadora. Celes então decide ir para o quarto dela, então Lux devolve as roupas femininas que ele pegou emprestado no outro dia. No entanto, as garotas brincam dizendo que ele fica um arraso nelas e que deveria ficar com elas. Nesse instante, Sanya o pega emprestado para um pedido, e ele é levado ao quarto de Celes, onde ela está de bruços esperando por uma massagem. Lux não entende por que uma odiadora de homens chamaria um homem para uma massagem, então ele se veste como Luna, e mostra a Celis o que aquelas mãos podem fazer. Depois que ele termina, Celis finalmente vê o rosto dele e fica animada para vê-lo novamente. Ela sugere ansiosamente que conversem um pouco, mas Lux recusa, ansioso, porque não quer revelar seu disfarce, o que deixa Celis triste. Ela então sugere que eles saiam durante o intervalo amanhã, mas quando Lux recusa novamente, Celis começa a se perguntar se ele a odeia. Ouvindo isso, Lux fica nervoso e concorda em sair com ela. Então Celis, animada, diz para ele encontrá-la no acampamento. Ela então examina a espada negra de Lux e antes de devolvê-la a ele, e Lux sai nervosamente do quarto, apenas para Sanya vê-lo e perguntar quem ele é. Por sorte, Crowlifer acoberta Lux e pergunta a Sanya por que ela está bisbilhotando, fazendo-a ir embora. Depois Crowlifer diz a Lux para ter cuidado com Sanya porque ela está incentivando Celes a expulsá-lo da academia. Naquela noite, Lux acorda e vê Filthy parada perto da janela, o que o deixa apavorado. Ela sobe na cama dele e pergunta se ele quer um abraço, lembrando-o do passado, quando ela o abraçava para animá-lo. Lux diz que não, porque ele não é mais o mesmo, mas Filthy argumenta que ele ainda é o mesmo Lux e o abraça, dizendo que ela lutará contra Celes em seu lugar para que ele possa ficar na academia. No dia seguinte, Lux se veste como Luna e encontra Celes, que o leva ansiosamente para a cidade para que ela possa experimentar uma nova armadura de enredo, o que faz Lux ficar todo sem jeito. Depois que ele sai correndo envergonhado, Celes começa a pensar que é uma má amiga, mas Lux argumenta que não, e que ele realmente gosta de sair com ela. Ouvindo isso, Celes o abraça e depois o leva para um local de piquenique onde ela adormece sentada, apenas para acordar, recusando-se a descansar porque é a capitã dos cavaleiros. Quando ela se faz de forte, Lux começa a rir porque essa é a mesma idiota que estava conversando com um gato antes, o que a deixa envergonhada. Ela admite que se sente sozinha e que todos a confundem com uma odiadora de homens, quando na verdade ela está louca para ter um. Enquanto isso, no Palácio Real, o general diz ao príncipe que não conseguiu localizar Ragnarok, e os únicos vestígios que encontrou estavam perto da Ilha Rhys, o mesmo lugar onde Lux e os outros estão hospedados. Mais tarde, antes de um treino de natação, Sanya pergunta a Celes por que ela está permitindo que um homem se junte a elas, apesar de ser uma odiadora de homens. Mas Celes diz a ela que não odeia homens de jeito nenhum. Ela admite que gosta bastante de homens porque seu cuidador também era um homem, mas ela não sabe como lidar com homens da sua idade, por isso parece odiosa. Ela também diz que não pode depender de um homem de jeito nenhum porque é filha de um grande nobre e a capitã dos cavaleiros. Mais tarde, quando Lux chega à praia, ele é recebido por suas colegas de classe com seios fartos e seus atributos generosos. No entanto, Lux começa a agir todo tímido, como se nunca tivesse visto uma mulher na vida. Nesse instante, Filthy começa a espirrar água em Lux, mas Lux fica nervoso e sai correndo com os olhos fechados. Ele esbarra em Lisha no caminho e ela está nervosa por usar um maiô porque o brasão em sua barriga está visível. Enquanto ele tenta confortá-la, Riley aparece de maiô com a Yuri, mas a Yuri rapidamente cobre seus seios, mesmo sendo reta como uma tábua de passar. Nesse instante, Celes chega com Sanya e pergunta severamente a Riley se aquilo é um campo de treinamento ou apenas uma desculpa para um feriado. Riley brinca que ela também está usando um maiô, e Celes explica que Luna o escolheu para ela. No entanto, Riley não conhece ninguém chamado Luna na academia, então Charisse e seu esquadrão arrastam Lux para a floresta e pedem para ele colocar um maiô. Lux fica nervoso e sai correndo da floresta apenas para esbarrar em Celes, que lhe dá um olhar frio antes de sair com Sanya. No entanto, Lux se lembra de como ela lhe disse que precisava se desculpar com ele porque foi criada por homens fortes como seu sensei Wade, que é o avô de Lux. Celis se culpa pela morte de Wade, então ela quer ter certeza de que Lux não seja exposto ao perigo para compensar, o que explica por que ela o quer fora da academia. Naquela noite, Lux reflete sobre as palavras dela, e então olha para a igreja no topo da colina, sem saber que o Stalker e o homem encapuzado estão tendo uma reunião lá. No dia seguinte, Lux e Celes aparecem na arena para o duelo, e depois que Raygree explica os termos, Celes invoca seu Drag Knight divino chamado Lindworm. Em resposta, Lux invoca seu cavaleiro mais fraco, o Wyvern, e a Yuri explica que é porque ninguém no acampamento sabe que ele é o herói negro. Enquanto eles chocam espadas, Celes e Tilfer pegam um Stalker em flagrante na floresta e expõem seu plano de enviar informações internas para um país rival. Elas também sabem que a pessoa por trás da máscara é Sanya, então ela finalmente tira seu disfarce e revela sua missão de destruir o novo império.
Ela então sinaliza para o homem encapuzado na igreja, que usa sua flauta para dar a Sanya um impulso de poder. Enquanto isso, a batalha de Lux e Celes está no meio, mas antes que eles possam chegar a algum lugar, um enorme monstro do abismo emerge e todos saem correndo. Ao mesmo tempo, Filch está cambaleando pela floresta e desaba nos braços de Riley, que a abraça e diz que nunca mais deixará ninguém levá-la. De volta à arena, Lux e Celes percebem que o monstro é um Ragnarok incompleto. Então Celes assume a responsabilidade de derrotá-lo. Depois que ela o atinge com seu melhor golpe, o Ragnarok parece ter morrido. Mas Sanya aparece ao lado do homem encapuzado que usa sua flauta para revivê-lo. Enquanto Celis fica chocada ao saber que Sanya é uma traidora, Lux imediatamente reconhece o homem encapuzado como seu irmão Fudgel. Sanya então ataca Celes, mas quando Lux intervém, Sanya diz a ele que não deveria proteger Celes porque ela é a razão por trás da morte de Wade. Nesse instante, o Ragnarok emite uma fumaça negra e Sanya atinge Celes, o que a nocauteia. Lux imediatamente a verifica e ela acorda, pedindo desculpas a Lux por causar a morte de Wade. Ela revela que havia contado a Wade sobre a corrupção do Império, mas quando ele tentou aconselhá-los, foi colocado na prisão onde faleceu. A última coisa que ele disse a Salas foi para se manter firme com a verdade, mas ela acredita que o decepcionou. Ela acredita que Lux já a odeia. Mas Lux revela sua espada negra que Celes tinha visto em Luna, fazendo-a perceber que Luna era Lux o tempo todo. Com isso, Lux invoca Bonmut e diz a Celis que não a odeia nem um pouco porque ela é forte e gentil, e isso a faz corar. Ele então promete protegê-la e avança contra Sanya, danificando seu cavaleiro antes de atacar Ragnarok e o fatiar. Celes então se aproxima de Sanya para fazê-la se render, mas sua hesitação em machucá-la permite que Sanya escape. Assim que ela sai, Lux desfere o golpe final em Ragnarok, o que faz uma orbe sair de seu corpo. Sanya rapidamente pega a orbe e então agarra Fudge, que promete voltar para a revanche. A pessoa encapuzada finalmente se desmascara, e Lux finalmente percebe que não é seu irmão Fudgel, mas sim uma mulher chamada Reis. Ela então revela seu plano de reviver um pesadelo de 5 anos atrás. Mas antes que Lux possa entender o que ela quer dizer, ela escapa com Sanya. Depois, Lux retorna à academia e cuida dos ferimentos de Celia, que diz que a perdoou com gratidão. Mas ela não está feliz com o assunto, Luno, porque ele viu todos os seus lados embaraçosos. Ela também se sente envergonhada porque ele salvou a vida dela, mesmo achando que era forte o suficiente para ser uma girl boss. Ela também admite que não entende como se dar bem com homens da idade dela, e quer que Lux a ensine, assim como o avô dele a ensinou anos atrás. Ela também aprova a entrada dele na academia, e Lux sugere que ela se abra e converse com outros homens como conversa com ele, porque ela já é bem fofa, e até tem Deagle Physics. Ouvir isso a faz corar porque ninguém nunca a chamou de fofa antes. Mais tarde naquela noite, Lux se pergunta o que Reis quis dizer com o pesadelo de 5 anos atrás, e ele tem alguns flashbacks de uma igreja cheia de corpos mortos. Nesse momento, a ilha inteira começa a tremer, e eles correm para a praia para ver uma ruína inteira emergir do oceano. Vendo isso, Riley finalmente lhes conta o verdadeiro motivo de terem vindo para esta ilha. 9 anos atrás, Fugil, Barth e Lux acidentalmente destruíram uma estátua no palácio, mas como ninguém os viu fazer, Barth queria culpar Filthy. Mais tarde, Filthy foi repreendida pelo problema, mas Lux interveio e assumiu toda a culpa. Depois, Filthy o agradeceu por salvá-la, mas Lux sentiu muito porque ele era parcialmente culpado. Apesar disso, ela começou a gostar dele e lhe deu um biscoito como prova de amizade. No presente, Lux entra no quarto de Filthy, e ela lhe diz que participará da investigação da ruína. Lux está preocupado porque ela desmaiou na noite passada, mas ela simplesmente o agradece por se importar com ela. Nesse momento, Lisha chega e o leva para a garagem dela, explicando que removeu os limitadores de Bahamut e lhe deu uma nova habilidade chamada Overlimit. Ela também o avisa para não usá-lo tão livremente porque ele também pode morrer com isso, mas ela o instalou mesmo assim como uma última medida. Mais tarde, todos os cadetes se reúnem fora das ruínas, e Riley revela que ela e a Yuri participarão, já que é uma investigação de grande escala. A Yuri então explica que, de acordo com as escrituras antigas, esta ruína absorve automaticamente as pessoas ao redor dela após um certo tempo. Lux pergunta a Filthy se ela está bem, e quando ela diz que sim, ele a instrui a chamá-lo se estiverem em apuros. A Yuri se aproxima dele para lembrá-lo de que ela também vai, então ele deve protegê-la também. Enquanto Filthy liga seu drag ride, Riley se preocupa com a segurança dela, mas a ruína se ativa e todos são sugados para uma sala escura e coberta de vegetação. Enquanto Nokuto analisa os arredores, a Yuri informa aos outros que esta ruína tem 11 andares e eles estão no primeiro. Ao se moverem para o segundo andar, eles encontram uma área que parece ter passado por uma guerra, mas Nokuto não consegue localizar nenhum inimigo por perto. Riley sugere que eles se dividam em grupos. Então Shiraz, Lícia e Cruelcifer se juntam a um esquadrão para limpar o quarto andar. Riley se une a Filthy e Tilford para enfrentar o quinto andar, enquanto Lux seguiria para o sexto andar. Celis está ansiosa para se juntar à equipe de Lux, mas lhe dizem que ela é forte o suficiente sozinha e deve limpar o terceiro andar.
Isso deixa Celes deprimida. E quando Lux a ouve falando sozinha como uma esquizofrênica, ele sugere que eles se unam na metade do caminho após completarem suas tarefas, o que de repente melhora o humor dela. À medida que a busca começa, a Yuri e Nokudo se juntam a Lux no terceiro andar e eles encontram vestígios de algo parecido com um humano enterrado sob os escombros. Lux remove os escombros para encontrar uma garota por baixo, e a Yuri chama Crucifer porque ela já explorou as outras ruínas antes. Ao ver a garota, Crucifer pede para a Yuri sair porque uma luta pode começar em breve, e ela não conseguirá protegê-la, então Nokudo a leva embora. Depois, Crucifer admite a Lux que não entende o que é essa garota, mas quando ela toca o rosto dela, a garota abre os olhos e fala com uma voz robótica. Depois de acordar, ela os olha e depois volta a dormir, admitindo que não se lembra de quem eles são porque seus sistemas não estão funcionando corretamente. Quando perguntada quem ela é, ela se revela Kurushi, a supervisora dessas ruínas, e ainda revela que é um autômato. Crucifer pergunta se ela sabe algo sobre as eras antigas, mas ela diz que esqueceu porque dormiu demais. Quando eles a olham como se ela tivesse perdido tudo na vida, até a família e a sorte no jogo, ela fica ansiosa e explica que seu acesso aos dados foi restrito. Depois de implorar para não a abandonarem, ela registra Crucifer como administradora e pede para ela restaurar o sistema para refrescar sua memória. Quando perguntada como, ela revela que eles devem ir para a sala de controle e confirmar sua identidade, o que ajudará a executar um comando de restauração. Logo depois, enquanto Kurushi se encontra com Celes e os outros, Lux percebe que Filthy não está em boa forma. Antes que ele a verifique, Crucifer interrompe, expressando sua preocupação com Kurushi porque ela tem um criador que pode anular o comando de um administrador. Riley então sugere que eles sigam em frente, então a Yuri revela que o sétimo andar é a área de produção. Lux então se aproxima de Filthy, que está com dificuldade para respirar, mas ela insiste em ir com todos, apesar de sua condição. Enquanto isso, os 4 grandes nobres discutem Bart liderando o exército rebelde para atacá-los, mas eles não têm homens suficientes para afastá-lo. Um dos nobres sugere que busquem reforços da academia, mas o pai de Celia é contra sacrificar jovens cadetes. No entanto, os nobres acreditam que apenas Lux e Lisha são fortes o suficiente para derrotar Ragnarok, mas a rainha pede mais tempo antes de tomar uma decisão. De volta às ruínas, Lux carrega Filthy, que se sente triste por ser um fardo, enquanto Riley fica entristecida ao vê-la nesse estado. Logo depois, eles chegam à área de produção onde vêm centenas de cápsulas nas paredes, e Riley revela que os monstros do abismo são feitos aqui. Nesse momento, Filthy sente algo se aproximando, e é Reis usando a flauta para invocar monstros. Em segundos, um Diablos aparece e começa a atacar os cadetes, mas Lux o enfrenta de frente com seu Wyvern fraco. Em meio à batalha, Lux descobre que um total de 3 Diablos foram liberados, e enquanto 2 entraram nas ruínas, um está vagando lá fora. Quando Lux pede a Riley para suspender a investigação, ela insiste em continuar porque eles não conseguirão sair a tempo de qualquer forma. Nesse momento, Filthy decide que é hora de ser heroína, e corre para salvar os que estão lá fora. E Lux invoca Bahamut para ir atrás dela. Ela leva Lux ao altar central, onde Lux pergunta se ela já esteve ali antes. Enquanto ela permanece em silêncio, o altar se ativa e os teletransporta para fora das ruínas, onde são imediatamente alvejados por um Diablos. Depois de atacá-lo, Lux tem uma sensação estranha da igreja, e percebe que já esteve ali antes, o que o atinge com um choque. Nesse momento, o Diablos retorna e arremessa Filthy contra a igreja, mas Lux rapidamente o fatia e segue Filthy apenas para avistar um porão escuro dentro da igreja. Descendo até lá, ele se lembra que o Império usou este lugar para experimentar em humanos 5 anos atrás. Ele também se lembra de ter visto Filthy aqui, e depois de localizá-la, ele decide levá-la de volta para o dormitório. No entanto, Filthy de repente começa a estrangulá-lo pelo pescoço antes de abrir os olhos para revelar um brilho neles. Vários anos atrás, enquanto Filthy estava deixando a capital com sua família, Lux prometeu a ela que criaria um mundo onde ela pudesse viver despreocupada. Ouvindo isso, Filthy correu até ele e lhe deu um beijo, que ela disse ser um amuleto da sorte para se encontrarem novamente um dia. No presente, Lux está bem onde a ação acontece, mas Filthy de repente sai do transe e o solta pouco antes de desmaiar. Antes que Lux possa verificá-la, Reis entra na sala para fazer coisas genéricas de vilão. Enquanto isso, dentro das ruínas, Crucifer e Lisha derrotam o segundo Diablos. Mas quando Lisha diz que algo parece estranho, Crucifer a elogia por ser perspicaz e diz que tem o mesmo pressentimento. Nesse momento, a Yuri transmite que eles também derrotaram o terceiro e último Diablos, mas os Drag Knights de Tilfir e Shiras estão muito danificados. Eles também localizaram a porta para a parte mais profunda das ruínas, mas precisam de uma chave para abri-la. De volta à igreja, Reis informa a Lux que se ele atacar, Filthy também morrerá porque ela tem a semente de Ragnarok plantada nela. Essa semente a está devorando lentamente por dentro e, em breve, Filthy se transformará em um monstro do abismo sem controle sobre suas ações. Filthy estava se opondo aos comandos de Reis até agora, razão pela qual ela estava ficando mais fraca a cada dia, e sua ordem é tirar a vida de Lux, significando que ela sofrerá de dor enquanto Lux permanecer vivo. Lux fica em choque total ao ouvir isso, tanto que ele não consegue se forçar a atacar Reis. Ela explica que Filthy tem apenas alguns dias de vida, mas ela libertará Filthy se Lux abrir a porta das ruínas para ela usando o Crucifer.
Ela também lhe dá 2 dias para pensar enquanto se afasta. Depois disso, Lux leva Filthy de volta para o dormitório. Ela acorda e lhe diz que está com fome, então ele a alimenta com as próprias mãos e descobre que ela não se lembra de nada. Ela então deseja alimentá-lo também, mas Lux percebe um de seus olhos mudando e sai do quarto, lamentando por não conseguir ajudá-la. Ele então visita o escritório de Riley, onde se lembra de ter visto Filthy nesta ilha 5 anos atrás. Riley revela que Filthy era um objeto de teste e ele tentou ajudá-la, mas ela morreu antes que ele pudesse salvá-la. Lux fica confuso porque Filthy ainda está viva, então ela explica que Filthy só está viva devido ao poder de Ragnarok dentro dela. Riley quer salvá-la dessa maldição, e é por isso que ela estava insistindo em explorar as ruínas, para que pudessem encontrar uma maneira de ajudá-la. Lux se lembra de como, muitos anos atrás, Filthy foi ao túmulo da mãe de Lux e o abraçou para fazê-lo se sentir melhor. Isso permitiu que Lux liberasse toda a tristeza reprimida, e ele chorou em seus braços por horas. No dia seguinte, Lisha repara os danos em Bahamut e revela que instalou um código de desativação para sua nova habilidade, Overlimit. Ela então sai para buscar a permissão de Riley para usar a habilidade, mas a Yuri deseja que ele nunca precise usá-la. Nesse momento, Lux ouve uma voz nos comunicadores e instantaneamente reconhece que é seu irmão Fudil, que lhe diz que ele pode salvar Filthy quebrando a flauta e derrotando o Ragnarok que controla a semente. Depois Lux vai para o quarto de Filthy e a vê parada perto da janela. Quando ele pede para ela descansar, ela diz que já sabe sobre o abismo em seu corpo e que ela estava propositalmente segurando-o para que Lux não ficasse sozinho. Agora ela vê que Lux tem muitos amigos ao seu redor e que está tudo bem para ela morrer também. Lux a abraça e diz que sempre foi fraco e que ela é a única razão pela qual ele conseguiu lutar até agora. Ele acrescenta que não vai deixá-la morrer e encontrará uma maneira de salvá-la, assim como ela o salvou todos aqueles anos atrás. Ouvindo isso, Filthy percebe que algumas coisas nunca mudam, então ela agradece a Lux e concorda em não desistir. Mais tarde, eles retornam às ruínas em frente à porta, mas Kurushi diz que eles não podem entrar sem uma chave. Nesse momento, Lux pede para Crucifer se adiantar, e ela coloca a mão na porta para abri-la. Quando Riley pergunta como ela fez isso, ela mente que tem privilégios de administrador nas ruínas, e todos atravessam a porta para uma grande arena cercada por cristais. Nesse momento, Kurushi revela que suas memórias voltaram, e que ela deveria enviá-los de volta a Deus por trair seu mestre. Seu mestre acaba sendo Reis, que já transformou Filthy em uma marionete e os usou para chegar à parte mais profunda das ruínas. Ela então comanda Filthy para dar cabo de cada um deles, mas os cadetes estão preparados e invocam seus Drag Knights. No entanto, Kurushi invoca Drag Knights não tripulados para contra-atacá-los, e Lux percebe que todos estão usando Overlimit para aumentar sua força. Com os Drag Knights inimigos engajando os heróis, Riley os avisa para terem cuidado, porque a habilidade de Filthy desativa todas as habilidades na área. Enquanto isso, Reis continua seu plano, mas é interrompida por Fudil, apenas para ouvir outra flauta. Enquanto ela corre para a fonte, ela vê a Yuri usando uma segunda flauta para controlar os monstros. Mas quando ela tenta anular, Lisha quebra a flauta dela. Isso permite que os heróis derrotem todos os Drag Knights de Reis, mas Reis tira seu trunfo, um segundo Ragnarok que controla a semente dentro de Filthy. Lisha e Crucifer são imediatamente bombardeadas com ataques, mas ele rapidamente as restringe, levando Reis a revelar que este Ragnarok só fica mais forte quando sofre dano. Depois que Lux liberta Lisha, ele pede permissão para usar Overlimit, mas ela diz não porque ele pode muito bem morrer. Lux argumenta que não pode perder Filthy, além de ter a armadura de enredo de protagonista. Então Lisha concorda em enviar-lhe o código de desativação. Com isso, Lux ataca o Ragnarok novamente e o fatia. Mas Reis o lembra que ele só fica mais forte com o dano. Enquanto Lux é contido e ferido, ele é assombrado pela memória de seu passado devastador. Mas Filthy recupera o controle de seu corpo e oferece algumas palavras de encorajamento. Com isso, Lux finalmente ativa Overlimit e revela a verdadeira forma de Bahamut. Com um único ataque, ele danifica o Ragnarok tanto que ele decide recuar, e Fugil diz a Reis que o plano dela era perfeito até Lux ativar Overlimit. Com as ruínas desabando, Reis consegue escapar, enquanto Lux retorna ao dormitório com Filthy ao seu lado. Ela diz que está acostumada com o som da flauta e agora pode resistir a ele antes de apoiar a cabeça no ombro dele e agradecê-lo por salvá-la. Alguns dias depois, Lux se recupera de seus ferimentos e as garotas fazem uma festa para celebrar. Enquanto Riley se junta a eles, Lux pergunta o que aconteceu com a ilha e ela diz que teve que pagar uma multa pesada pelos danos. Ela também acrescenta que o Festival da Fundação está prestes a acontecer na capital, o que deixa Lisha triste por algum motivo. À noite, ela tenta falar com Lux, mas Crucifer interrompe e o convida para um encontro durante o festival. Charis anuncia que é a vez de Celis andar no trem salsicha de Lux, mas Filthy também quer se juntar ao encontro. Ouvindo isso, Lisha se irrita e marca território em Lux. Mas Riley sugere que resolvam isso fazendo Lux escolher 3 garotas que trabalharam mais duro no acampamento de treinamento. No dia seguinte, Lux sai com a Yuri, perguntando por que tantos nobres vieram ver o festival. E a Yuri lhe diz que é porque haverá uma batalha de dragões este ano.
Ela explica que é um evento tipo Fortnite, onde países lutam pelo direito de inspecionar as ruínas, e o Esquadrão Noturno está representando este país. A Yuri o avisa para ter cuidado, já que ele não está totalmente recuperado. Também lhe dizendo que a assassina Blade do Império escapou recentemente da prisão. Como Lux foi quem a derrotou, a Yuri acredita que ela virá atrás dele por vingança. Então ela pede para ele ficar vigilante durante seus encontros. Logo depois ele se veste como um mordomo e encontra Celes, que parece pronta para ser mãe. Ele a leva para um passeio pela cidade, depois do qual eles se sentam perto da fonte para conversar. Celes admite que admira Lux porque ele conseguiu conquistar a todos na academia, ao contrário dela, que é uma rejeitada social. Apesar disso, ela rapidamente se levanta e admite que é inspirada por Lux, e quer ser mais forte, apenas para tropeçar como uma loira burra. Por sorte, Lux a pega, mas ela gentilmente o manda parar de apertar os melões dela, o que o faz entrar em pânico. Nesse momento, Tilfrey e os outros aparecem para provocá-lo antes de dizerem que é hora do próximo encontro. Depois de colocar um novo vestido, Lux vai ao baile dos nobres, onde ele encontra Crucifer, que o convida para dançar. Depois, enquanto observam o pôr do sol, ela lhe diz que Alteais também está aqui e os observando, mas eles conseguiram enganá-la por hoje. No entanto, Crucifer diz que enganar não é suficiente e ela quer lutar de línguas com ele, e Lux timidamente lhe dá um beijo romântico. Com isso, ela o deixa todo bobo e sem reação, e as garotas observando elogiam Crucifer por fazer os movimentos certos. Depois ele corre para seu próximo encontro com Filth, que tem os melões dela saltando da tela. Desta vez, Riley se junta às garotas para assistir sua irmã ser conquistada à distância. Enquanto isso, Filth leva Lux a uma igreja e o manda descansar em suas coxas. Ela lhe diz que ele está sempre fazendo muito, mas hoje é a chance dele de descansar, e Lux obedece. Ela então admite que sempre quis a ajuda dele, mesmo fingindo estar bem, apenas para ver que Lux já havia cochilado. À noite, Lux retorna da academia todo sonolento e encontra Lisha esperando por ele, irritada por ele não tê-la escolhido para um de seus encontros. Ela rapidamente supera isso e faz um pedido a ele, pedindo para ele se tornar seu cavaleiro. Ela explica que seus deveres oficiais se acumularão após a formatura e ela precisa de alguém confiável para ser seu acompanhante. Mas Lux está preocupado com a reputação dela porque ele é o príncipe do Antigo Império. Lisha admite que parece impossível, mas ela ainda quer que ele tente porque no último dia do festival ela se dirigirá ao povo e quer apresentá-lo como seu cavaleiro. Com isso ela sai correndo, e Lux fica ponderando sem saber que a assassina Blade o está observando. No dia seguinte, a Yuri lhe diz que ele só pode operar Bahamut por 12 minutos em seu estado atual, enfatizando que ele precisa descansar antes do torneio. Nesse momento, a assassina Blade aparece e Lux imediatamente saca sua espada para lutar contra ela. No entanto, ela se apresenta como Yoruka, revelando que costumava servir a família dele, e ela veio aqui para continuar seus deveres. Aproximando-se dele, ela lhe promete um serviço de primeira, vindo direto do paraíso, e concorda em seguir seus comandos, o que dá a Lux ideias engraçadas. Por sorte, a Yuri o tira do transe. Então, Lux diz a Yoruka para ir embora por enquanto, fazendo-a dar no pé. Mais tarde, ele vai para o banho onde Yoruka o surpreende sendo atrevida, fazendo-o gritar como uma virgem. As outras garotas correm para ver se ele está bem, apenas para confundir Lux com um degenerado. À noite, enquanto eles caminham, Lux pergunta por que ela veio servi-lo, mesmo que seu contrato tenha expirado, e ela diz que, mesmo sem um contrato, seu coração e alma pertencem ao Antigo Império. Ela então pergunta por quanto tempo ele continuará a enganar aquelas garotas porque ele é forte o suficiente para derrubar todo o Império. Quando Lux pergunta se ela está brincando, Yoruka diz que não está e quer que ele prometa que destruirá este Império em breve, para o horror de Lux. Ele admite que não tem intenção de começar outra guerra, mas nesse momento Celes aparece e a ataca. Imediatamente Yoruka invoca seu Drag Knight chamado Espada do Cavaleiro de Deus, mas ela logo se vê cercada por todo o esquadrão de cavaleiros. No entanto, o Drag Red de Yoruka tem a capacidade de controlar os outros. Então ela causa caos entre as garotas e pergunta a Lux, uma última vez, se ele mudará de ideia. Ela até o tenta prometendo contar-lhe um segredo. Mas quando Lux recusa, ela usa camuflagem e foge. No dia seguinte, Lisha pratica seu discurso quando Lux entra no quarto e ela pergunta se ele pensou na proposta de se tornar seu cavaleiro. Quando Lux permanece em silêncio, ela diz para ele levar o tempo que precisar. Em outro lugar, Reis está com Yaruka e Sanya quando um autômato chamado Elfajula revela que ativou as ruínas e que logo poderão partir. Depois que Yaruka sai, Sanya questiona se podem realmente confiar nela, e Reis garante que Yaruka é apenas uma ferramenta. Ela então coloca a mão numa bola de cristal e sorri com um ar de vilã. Mais tarde, Lux e Airi são chamados à sala de conferências, onde os nobres os informam do plano de Barth para reviver o Antigo Império. Segundo as informações, o ataque será realizado após a Batalha dos Dragões, e há quase 100 monstros do abismo escondidos em vilarejos próximos. A tarefa de Lux é servir de isca e atrair esses monstros do abismo para fora do esconderijo, para que as forças do novo Império possam destruí-los antes do ataque. Ao ouvir isso, Airi fica ansiosa, pois a tarefa é perigosa demais.
Mas o ministro Nalfius lembra da destruição que causaram na ilha e promete retirar todas as acusações se Lux concordar em ajudar. Sem outra escolha, Lux aceita a tarefa. Mas ele recebe outra bomba, precisa vencer a Batalha dos Dragões. No caminho para casa, Airi fica chateada porque ele aceitou as condições sem protestar, especialmente porque não pode usar Behemoth agora. Lux diz que alguém precisa fazer isso, e ele vai dar um jeito mesmo em sua condição atual. Ele então coloca o casaco em Ayuri, pedindo desculpas por fazê-la se preocupar, e ela apoia a cabeça no ombro dele. Após retornar à academia, ele pede a Lisha para fazer algumas mudanças em Wyvern, e ela aceita o trabalho com entusiasmo. Enquanto ele avalia as mudanças, sente Yoruka do lado de fora, mas ela desaparece antes que ele possa confrontá-la. Ele a segue até o ponto de encontro, e ela finalmente se mostra antes de levá-lo à muralha do castelo. Enquanto ela tenta convencê-lo a se juntar à sua causa, Lux pergunta por que ela serve o Antigo Império, mesmo que ele não exista mais. Ela finalmente revela que faz isso porque fez uma promessa ao irmão, admitindo que tem uma habilidade que a permite sentir a sede de sangue de alguém, o que facilitou sua vida como assassina. Até o próprio pai a via como um monstro, mas quando ele bateu as botas, Yoruka e seu irmão herdaram o país. Ao contrário dela, seu irmão era gentil e se importava com seu povo. Isso até o pai de Lux destruir o país deles e o fazer refém para usar os poderes de Yoruka em seu trabalho sujo. Seu irmão está morto há um tempo, mas sua lealdade a ele é a razão pela qual ela ainda serve o Antigo Império, e ela precisa derrubar o Novo Império para cumprir seu contrato. Ela então pergunta a Lux o que ele planeja fazer com este Novo Império, e Lux se recusa a destruí-lo. Antes que ele possa dizer mais nada, ela o avisa para ter cuidado amanhã e vai embora. No dia seguinte, a Batalha dos Dragões de 4 dias começa, com o primeiro dia apenas com lutas individuais. Tilfer, Charis e Nobuko perdem suas primeiras lutas. Mas Ayuri tem certeza de que Celis, Crucifer e Filthy já têm a vitória no papo. Ao mesmo tempo, Lux está lutando sua primeira partida e, apesar de ferido, consegue vencer por tempo. Sente que algo está errado porque Lux não usou uma única habilidade durante toda a partida e Ayuri decide não contar a ela. Depois, Ayuri vai ver como Lux está, mas ele garante que está bem e que ela deve contar a verdade aos outros se ele não retornar para as batalhas. Naquela noite, é a vez de Leisha vencer pelos cavaleiros, mas ela de alguma forma perde o controle de Tiamat e começa a atirar na plateia. Felizmente, a barreira protege os civis e Cruel Sifir rapidamente contém Tiamat antes que as coisas piorem. Mas este evento deixa uma mancha na reputação de Lisha. Enquanto isso, Lux está em sua missão quando encontra Sanya, que usa uma flauta para emboscá-lo. No entanto, Lux atrai o inimigo para a fronteira, o que permite às forças do Império destruí-los. De volta à cidade, Lisha é colocada atrás das grades enquanto uma investigação acontece e Ayuri decide contar tudo aos outros cadetes. Celis quer ir atrás de Lux, mas Ayuri diz que eles devem vencer a Batalha dos Dragões ou tudo seria em vão. Filthy começa a se culpar pela situação, mas Ayuri garante que foi a própria persistência de Lux em proteger os outros que levou a isso. Elas também discutem como Alicia perdeu o controle de Tiamat antes, e só Yaruka é conhecida por ter tal poder. Então, insiste que a capturem antes que ela cause mais estrago. Mais tarde, enquanto Lux descansa no acampamento do exército, ele de repente ouve tiros e corre para fora para ver um ataque em larga escala ao acampamento. Um soldado ferido lhe diz que os rebeldes os emboscaram de repente e seu próximo alvo é a cidade principal. Lá, as garotas não conseguem encontrar Yaruka, apenas para saber que o torneio foi suspenso devido a uma emergência porque o inimigo rompeu a fronteira noroeste. Na fronteira, Lux enfrenta as tropas inimigas e encontra Barth, que orgulhosamente se declara o mentor por trás do ataque e revela suas intenções de se tornar o novo imperador. No entanto, Lux questiona sua integridade, pois ele está unindo forças com tropas de nações rivais que o estão usando como ferramenta. Apesar disso, Barth está cego pelo poder e jura punir todos que o zombam, mas Lux se recusa a deixar isso acontecer e o enfrenta em batalha. Enquanto eles se chocam, Barth diz a Lux que uma calamidade ainda maior que o Ragnarok está se aproximando da capital e ninguém será capaz de detê-la. Nesse momento, Lux vê uma massa gigante se aproximando da fronteira, e Barth revela ser a Quinta Ruína, o Guerreiro Gigante. Controlado por Elfo Jula, o gigante parece invencível para Drag Knights normais, e Lux decide invocar Bahamut apesar de sua condição. Enquanto ele avança em direção ao gigante, Barth e seus rebeldes o perseguem e conseguem cercá-lo por todos os lados. Barth também sabe que Lux só pode operar Bahamut por poucos minutos, então ele enfrenta Lux de frente para exauri-lo. Ele então consegue arrancar um dos braços de Bahamut, apenas para descobrir que era o Wyvern disfarçado de Bahamut o tempo todo. Assim que Lux confirma isso, Barth fica furioso e o ataca imprudentemente, permitindo que Lux o derrote. Enquanto isso, a cidade testemunha seu próprio tremor enquanto o gigante se aproxima de suas muralhas, e Lux usa o comunicador para avisar Hiri que está bem.
Em seguida, Sania destranca a cela de Leisha e mostra a ela o gigante se aproximando da cidade. Dentro do gigante, Reis diz a Elfadjula para disparar os canhões, e Leisha percebe que seu país está a minutos de virar um deserto. Sania diz que a única maneira de evitar o desastre é se Leisha entregar o trono a Hazi, mas Leisha se apressa porque tem o poder de Deus e do anime ao seu lado. Ouvindo isso, Sania diz a ela para mostrar o que esconde na barriga e manda 2 de seus homens para dar um jeito nela. Nesse momento, Leisha chama por Lux, que abre um buraco na parede e resgata a princesa. Fazendo Sania fugir, Leisha conta a ele o que aconteceu durante sua luta, acreditando que seu povo deve odiá-la agora. Ela cai em lágrimas ao perceber que arruinou tudo o que Lux vinha fazendo todo esse tempo. Mas Lux lhe traz a espada e garante que eles encontrarão uma maneira de consertar. Ele então pede para ela se juntar a ele na proteção deste país, e Leisha finalmente se recompõe. Enquanto isso, Crowcifer mantém o gigante ocupado com sua Fafnir, e Filthy tenta derrubá-lo com sua habilidade. No entanto, seus esforços parecem inúteis, enquanto Reis observa de dentro com um olhar cínico no rosto. Nesse momento, Leisha aparece e cobre toda a Lena com sua habilidade chamada Voz Celestial, que faz o gigante submergir no chão. Ela declara que não entregará seu país a ninguém, mas Reis diz que ela não é forte o suficiente enquanto o gigante lentamente escapa do controle de Leisha. É quando Lux segura a mão dela, afirmando que fortalecerá as habilidades de ambos usando Overdrive. Ele então ativa sua habilidade, recarga flamejante, e Leisha funde sua voz celestial com ela para criar um novo ataque chamado Disparo Disperso. Isso enfraquece o gigante a ponto de Filthy o derrubar, e Crowcifer rapidamente usa seu canhão congelante para imobilizá-lo. Com o gigante imóvel, Lux pede a Crowcifer e Filthy para lutar contra os rebeldes na cidade, enquanto ele e Leisha ficam aqui para cuidar do gigante. Depois que se separam, Leisha cora ao dizer a Lux que sempre se sente à vontade perto dele, mas ele rapidamente se afasta, pouco antes de um ataque massivo dividir a cidade ao meio. Virando-se, eles veem Reis e seu Drag Knight divino, sorrindo como uma vilã. Dentro da cidade, enquanto Crowcifer e Filthy lutam contra os rebeldes, Sanaya se aproxima do salão de conferências para dar um fim aos 4 grandes nobres. No entanto, Celes aparece parecendo um chefe final e promete compensar por ter deixado Sinai escapar da última vez. Enquanto isso, Reis ataca Leisha com tudo, dizendo que vai esmagar este país por completo. Ela então percebe que Bahamut sumiu, mas antes que possa localizá-lo, Leisha dispara um canhão laser contra ela. Enquanto continuam a batalha, Lux procura uma entrada para o gigante, mas avista um canteiro de flores vermelhas, onde Yoruka o espera. Ela se sente triste por ele não ter aceitado sua oferta, mas Lux diz que vai lutar contra ela para salvá-la dela mesma. Enquanto eles se chocam, ele pergunta novamente por que ela ainda serve ao Antigo Império, e ela diz que está presa a tal um contrato. Lux pergunta por que o irmão dela foi morto se ela era tão leal, e ela admite que ele não foi assassinado pelo Império. Ela então revela que durante um cerco foi levada em troca da vida do irmão, mas os oficiais de seu país o mataram para agradar o novo império. Apesar disso, Yoruka se sente obrigada a servir o antigo império, mas Lux diz que ela não precisa, apontando para Lícia, que usa o brasão do antigo império, mas se opõe a ele em favor do novo. No entanto, Yoruka se cansa do sermão dele e de repente o ataca, explicando que sua habilidade a permite encontrar falhas na consciência e usá-las para um ataque de acerto garantido. Lux rebate dizendo que destruiu o antigo império para salvar a Yuri. E assim como ele, o irmão de Yoruka nunca quis que ela virasse uma ferramenta do império. Essas palavras ressoam em Yoruka, e ela permite que Lux a derrote com um único golpe. Enquanto ela se deita, percebe que ainda há humanidade nela. Lux diz que já destruiu um país para resolver problemas, mas não funcionou e ele não quer que ela repita o mesmo erro. Nesse momento, Elfadjula reinicia o sistema do gigante para fazê-lo se mover de novo. Então Lux corre até lá e salva Leisha dos ataques mortais de Reis. Ele diz a ela que tem poucos minutos antes que Bahamut fique sem energia, o que significa que eles precisam resolver isso rápido. Nesse momento, o gigante se prepara para disparar um ataque mortal em direção à cidade. Mas quando toda a esperança parece perdida, Yoruka aparece e destrói o núcleo. Agora traída, Reis decide destruir o país ela mesma. Mas quando Leisha tenta atacá-la, ela derruba Leisha de Tiamat. Felizmente, Lux aparece atrás de Reis e a derrota com um ataque final, pouco antes de salvar Leisha do dano da queda. Alguns dias depois, Leisha se dirige ao seu povo como a nova rainha, e apresenta Lux como seu cavaleiro. Quando ela diz que ele é o ex-príncipe, as pessoas ficam céticas, mas Lux segura a mão de Leisha, dando-lhe força para continuar. Ela então explica que não deixará ninguém ser escravo do passado, e todos merecem uma chance justa de aprender com seus erros. Isso ressoa com a plateia, e todos a aceitam como rainha, com Lux como seu cavaleiro. Mais tarde, Lux elogia Leisha por se manter firme, mas nesse momento ele avista Fugal entre os nobres, o que muda seu humor. Pegando sua espada negra, ele jura proteger seu país, bem quando Fujo deixa o baile. Leisha então fica toda vermelha e diz que eles devem aprofundar a amizade agora que ele é seu cavaleiro. Mas Crowcifer, Celes e Filthy de repente aparecem para disputá-lo. Iruka também se junta a elas e oferece uma ajudinha especial, prometendo que o ajudará a reconstruir este novo país.
Agora cercado por garotas assanhadas, Lux começa a entrar em pânico como um virgem. E quando Lisha exige saber quem ele ama mais, o cara sai correndo mais rápido que seu pai quando você nasceu. É isso por este vídeo. Deixe um like se gostou e assista a este vídeo na tela.